Olá, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso conhecimento e como que nós podemos usar esse conhecimento para obter vantagem competitiva, tanto para a gente quanto para as empresas onde nós estamos trabalhando, nós estamos inseridos. Bom, antes de mais nada, é bom a gente contextualizar sobre o que é o conhecimento. O conhecimento é um conjunto de experiências pelas quais a gente passa. Todos nós, quando nós passamos por experiências, nós estamos acumulando conhecimento novo, seja quais for essas experiências, né? Quando a gente está saindo de um novo projeto, ou quando a gente está fazendo uma viagem, ou quando a gente tem um filho. Toda experiência, ela modifica a gente, ela agrega um novo conhecimento da gente. E esse novo conhecimento, ele é bacana, porque nos ajuda a ter um olhar diferente do mundo. Ele nos ajuda até a ver uma solução diferente para um problema. Agora, uma coisa interessante é que quando a gente fala em conhecimento, a gente costuma dividir o conhecimento em dois grupos, o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. O conhecimento explícito é aquele que a gente consegue verbalizar, aquele que a gente consegue explicitar de forma facilmente, colocar em palavras, né? E o conhecimento tácito é aquele conhecimento que é difícil de verbalizar. É tácito mesmo, faz parte, a gente costuma associar mais com o know-how, né, do saber fazer, mas é difícil de explicitar esse conhecimento tácito nosso. E uma coisa importante é que, da mesma forma, né, que esse texto fala que se uma tarefa está sendo feita da mesma forma durante 3 anos, tem alguma coisa errada, um conhecimento nosso, se a gente não está modificando o nosso conhecimento constantemente, não falo nem durante 3 anos, né? Durante poucos meses, se a gente não está acumulando nossos conhecimentos, modificando nossos conhecimentos e aprendendo sempre, tem alguma coisa errada. E outra coisa muito importante, no contexto de uma organização, não basta só a gente ter muito conhecimento. Tem gente que acha que basta ter muito conhecimento, que virou ali o bambambam da empresa, né? E já tem poder. Não adianta, porque hoje com o volume de informações e conhecimentos que estão sendo gerados a cada momento, cada um de nós, a gente tem limitação cognitiva. Cada um de nós, a gente é capaz de armazenar, né, de aprender só um pedacinho desse mundão de conhecimento. E nós somos ignorantes num pedaço muito maior. Então, para a gente agregar valor no contexto em que a gente tem que compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Mas só lembrando que o conhecimento ele é dividido em tácito e explícito. Então, quando a gente está compartilhando e convertendo esse conhecimento dentro das organizações, a gente tem que pensar em 4 formas de conversão do conhecimento. Do tácito para o tácito, do tácito para o explícito, do explícito para o tácito, né? E do explícito para o explícito. Eu vou falar um pouquinho sobre essas 4 formas de conversão do conhecimento que pode acontecer dentro do ambiente da organização. O primeiro, que é chamado de socialização, é a conversão do conhecimento tácito para o tácito. O conhecimento tácito está associado ao know-how, ao saber fazer. Como que isso acontece? Como que a gente consegue transferir conhecimento tácito para o tácito? Antigamente, com os mestres e aprendizes, eles costumavam fazer isso de forma muito bem feita. Como que eles faziam isso? Os aprendizes, eles observavam e imitavam. É assim a forma mais fácil de conseguir transferir conhecimento tácito. Veja, quando você está imitando alguém fazendo alguma coisa, é o jeito mais fácil de obter know-how, de compartilhar o conhecimento tácito. Tem até um caso de uma máquina de fazer pão lá no Japão, esse caso tem nos livros, que essa máquina de fazer pão, na verdade, eles queriam fazer um pão igual a um pão que fabricava num hotel lá no Japão. E eles obtiveram, né, o segredo, vamos dizer assim, o como fazer do padeiro lá dessa padaria, lá desse hotel, só que a máquina não gerou o pão igualzinho. Como que eles conseguiram fazer o pão igual? Depois que eles foram lá, observaram e viram o padeiro efetivamente trabalhando, que além das instruções que ele passou, na hora de amassar a massa, ele dava uma torcidinha, ou seja, só na observação que eles conseguiram. Bom, essa é a socialização. A chave da conversão do conhecimento numa empresa é a externalização, que é a conversão do conhecimento tácito, que está dentro das pessoas, para explícito, que é o registro disso. Como que a gente consegue fazer isso? Por meio de analogias, de metáforas,
né? Tem um caso também que está nos livros, que é o caso da Canon, há muitos anos atrás, quando ainda não existiam cartuchos descartáveis, e ela estava quebrando a cabeça num grupo de pessoas de como que a gente pode fazer para construir cartuchos de baixo custo para ser distribuídos, né, nos Estados Unidos. E eles estavam brigando e tudo, até que o chefe, acho que foi o chefe, saiu e foi pegar uma latinha de cerveja. Quando ele chegou, colocou a latinha de cerveja na mesa, ele pensou, olhou e falou assim, gente, como que essa cerveja consegue ser distribuída numa latinha desse tipo de baixo custo? Como que a gente pode usar essa metáfora, essa analogia para fazer a mesma coisa com os cartuchos? Ou seja, ele usou a metáfora e a analogia. Tá vendo? Cerveja, além de fazer bem para a saúde, ainda pode fazer milagres, né? A combinação é a conversão do conhecimento explícito para o explícito, que é o mais fácil, o mais comum de nós vermos na empresa. A gente está gerando um mundo de dados, resultados de atividades, de processos, de atividades sendo executadas. A turma da qualidade, por exemplo, que gera muitos gráficos, Pareto, histograma, infográficos, para a gente visualizar os dados que são gerados de maneiras diferentes. A turma, né, do BI aí é uma forma de combinação. Você pega um conhecimento explícito e transforma em outro tipo de conhecimento explícito para ter um novo olhar sobre os dados. E por fim, a internalização, que é a conversão do conhecimento explícito para o tácito. Tem um caso lá da GE, que há muitos anos atrás também é um caso dos livros, que eles recebiam mais de 14 mil ligações para o centro lá de reclamação deles, e eles conseguiram categorizar essas reclamações por tipos e determinar a solução por cada tipo de problema. E aí, depois de fazer todo esse trabalho, né, eles conseguiram resolver cada um desses tipos de problemas em menos de 2 segundos. Hoje em dia, então, com a aprendizagem das máquinas, fica muito útil, né, esse tipo de conhecimento. Ou seja, essa questão do conhecimento é uma questão muito importante. E não basta a gente ter o nosso conhecimento se a gente não é capaz de compartilhar esse conhecimento, que quando a gente compartilha, naturalmente, a gente também aprende, as outras pessoas compartilham com a gente, e é bom para todo mundo. E eu termino esse vídeo com essa frase do Thomas Jefferson, que fala que aquele que recebe de mim uma ideia, ela tem aumentada a sua instrução sem que eu tenha diminuída a minha instrução. É como aquele que acende uma vela na minha vela, ele recebe uma luz sem apagar a minha vela. Fique com isso e até o próximo vídeo.